minha irmã, nós estamos no dia 25 de novembro, sábado, o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela? Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho catequético, poderíamos assim dizer. Catequético porque nos fala de um tema que realmente nós só abordamos já quando vivemos a experiência de morte, e vivendo a experiência de morte nos perguntamos: para onde vamos? Quem sabe muitos de nós, ao acompanharmos velórios ou acompanharmos realmente pessoas, entes queridos que já foram para junto de Deus, ali naquele momento do velório, olhando para aquele caixão, eu me perguntava: realmente a nossa vida, o que é? O que nós iremos levar? Não levamos nada. De tudo aquilo que nós fizemos, como será lembrado depois? E assim, quantas e quantas perguntas nós fazemos quando nós vamos a um velório? O Papa Francisco, já uma vez falando numa catequese, dizia: nunca vi num velório um velório ser acompanhado de um caminhão de mudança, significando dizer que não se leva nada desta vida. E o que nós teremos após a morte? Os saduceus, que eram esse grupo de judeus, era um grupo que não acreditava na ressurreição. Não acreditava que provavelmente houvesse vida após a morte. E, portanto, aqui eles perguntam a Jesus para provocá-lo, justamente para poder escutar dele o que ele diria sobre esse tema. E nós percebemos aqui que Jesus respondeu muito bem, dizendo que, primeiro, o próprio Antigo Testamento já nos dá indícios de que haverá a ressurreição dos mortos, ou seja, quando Deus se apresenta a Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Se aqueles tivessem já desaparecido, mesmo depois da morte, então significaria dizer que a vida termina aqui e basta, mas não, ela continua. Então já temos uma fundamentação bíblica. Vejam como Jesus é muito pedagógico. Temos a fundamentação bíblica para tudo aquilo que nós vivemos como doutrina na nossa igreja e sobretudo na Igreja Católica. Depois ele fala uma segunda informação muito interessante, que no céu nós não precisaremos casar. No céu nós não pedimos casamento ou não iremos nos dar em casamento, porque seremos como os anjos, ou seja, filhos de Deus. Não teremos vínculos que não seja o vínculo direto com Deus. Portanto, uma outra realidade que nós vivemos, que nós veremos e viveremos. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nesse dia de hoje, com esse Evangelho, eu possa realmente pensar: será que mesmo sendo católico, cristão, como eu me comporto diante do pensamento da vida após a morte? Eu acredito que realmente há uma vida após a morte. Eu acredito que realmente meus entes queridos que partiram, eu irei encontrá-los um dia novamente no céu, quando eu for chamado junto dele para estar no céu. Então, hoje a oportunidade que nós temos para refletir sobre isso a partir do Evangelho de Jesus. E que o Senhor vos abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.